Como anda a sua estrutura? Como anda a sua mente? Nós estamos vivendo um tempo ao qual a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental está sendo nitidamente abalada e atacada. Nós estamos vivendo um grande, avanço tecnológico, ao qual as coisas estão vindo cada vez mais numa pressão, numa correria, tá tudo tão tem trazido, para a gente informações tempo real, tem informações claras, verdadeiras, sinceras, distorcida. Hoje ainda você se confunde na internet o que é real, o que é IA. Então a gente fica nessa loucura. E nessa loucura, qual vem a cobrança diária? E aí, o que você está fazendo? Está crescendo, está progredindo? Que todo mundo quer ver, né? Porque as redes sociais traz isso para nós, a vida do outro, o cotidiano do outro, e a pessoa quer ver o que você está fazendo e busca ali, né, a resposta. E às vezes é, a gente fica até mesmo perdido com tantas coisas. Eu estava até comentando com uma amiga esses dias que eu fiquei 6 meses com restrição de conteúdos de internet. Após 6 meses eu falei, parece que todo mundo mudou e eu não mudei. Aí eu falei, se eu não tenho minha mente boa, não tenho minha mente em Cristo, eu acho que eu ficaria até depressiva de ver tantas as pessoas mudarem tanto em 6 meses e não visivelmente eu ter mudado, né? Muitos mudaram cabelo, pentearam lugares, se mudaram de casas, então você fica umas engravidaram, outras já deram à luz. Então são tantas coisas que se você não tem a mente em Cristo, você vai acabar se projetando e você vai acabar depressivo. Ou vai ligar o gatilho da ansiedade para querer fazer algo, para querer responder com algo, para mostrar que você também é capaz, que você também faz algo novo. E só ladeira abaixo, né? Então a gente precisa estar bem estruturado, bem alicerçado para poder a gente conseguir realmente viver e carregar tudo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente age, sem estar emocionalmente abalado. Falando de estrutura, às vezes a gente pega muito o conteúdo, a gente pega muito as partes teóricas para a gente se estruturar. Mas a gente esquece que a gente precisa praticar, a gente precisa ter fundamento. E é tanta coisa numa obra. Só quem fez obra, só quem construiu uma casa, desde o fundamento, sabe que dá trabalho, mas que no final tudo é maravilhoso. Eu quero trazer aqui uma mensagem, quero falar com vocês. Vou ler na minha Bíblia a mensagem, que é uma versão meio diferente, a linguagem diferente. Mateus 7, eu quero ler o versículo do 25 ao 27, que diz assim: Jesus, são palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, para a minha vida, para a sua vida, que diz assim: mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmontar como um castelo de areia. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: se vocês escutarem todos esse sermão que eu dei, todas essas palavras, todos esses ensinos, como você viver no cotidiano, como você andar, como se comportar, e não praticar, é em vão. É como a areia que vai vir, você construiu na areia a casa e vai vir ali a água, a chuva, a água no mar e vai levar tudo que você construiu. Né? Aquele que constrói na rocha, aquele que constrói firme, é aquele que pode vir a chuva, pode vir o mar, pode vir gente chutar ali o castelinho que ele não vai desmoronar. Mas o que tem feito muitos desmoronar nesses dias? É claro que o contexto dessa palavra que Jesus está dizendo é muito claro. A gente tem que ouvir e obedecer a voz dele, a palavra dele. Mas é justamente o que tem feito a gente não ter uma boa estrutura.
Às vezes, ultimamente, como eu falei, as pessoas estão tão corridas que não querem nem ouvir, que dirás praticar. As pessoas não querem nem ler, que dirás praticar. Mas lá no fundo da tua alma, do teu espírito, você quer fazer a coisa certa. Tanto que você está aqui assistindo esse vídeo. Você quer fazer aquilo que agrada o Senhor. Você quer ter uma estrutura, porque quando a gente está estruturado, né, no Senhor, Ele nos ajuda a manter. Estamos livres de ter ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Não, muitas dessas doenças psicossomáticas, elas vêm justamente, muitas das vezes, por conta de um déficit de vitamina, você tá ali, né, com falta de algumas vitaminas, acontece. Então, isso não é porque você é menos ou mais espiritual. Mas a gente também sabe que muitas das vezes vem pelo excesso das coisas que a gente quer carregar e que nós não deveríamos carregar porque não temos estrutura. Primeiro que o meu cérebro, o seu cérebro, ele não foi projetado para receber tantas informações diariamente, questão de segundos, como recebemos. E nós sobrecarregamos eles pelo vício de ficar na tela, de ficar assistindo coisas e coisas aleatórias que o nosso cérebro não sabe nem o que ele se concentra. Ah, eu tenho déficit de atenção. Talvez você não tenha. Talvez é só seu cérebro que é tanta coisa ao mesmo tempo que ele não sabe em que ele vai se concentrar. Um exemplo. Às vezes a gente está tão viciado em tela que a gente liga a televisão e a gente pega o telefone para rolar os feeds da vida. E às vezes ainda tem alguém do seu lado sentado conversando com você, um familiar ou uma pessoa. Aí o seu cérebro ele fica, eu me conecto no que está passando na televisão, no que ela está assistindo no celular ou no que ela está falando com a pessoa. Muitas das vezes vai ter um ou dois que você não vai prestar atenção, você não vai escutar. Então, e talvez o que for o mais importante você vai deixar passar. Você não vai se concentrar, porque você está ligado nas outras coisas. Então, a gente precisa focar naquilo que estamos fazendo. A mesma coisa, você vai fazer um bolo, aí você está escutando música ou podcast, seja lá o que for, mas aí você também está fazendo alguma outra coisa perto, e chega alguém, está conversando com você, quando você vê, você esqueceu de um ingrediente, você esqueceu às vezes de colocar o açúcar, esqueceu de colocar os ovos, esqueceu de colocar o que era necessário ali para aquele bolo sair perfeito. Isso são pequenos exemplos de várias outras coisas que eu sei que talvez aí na sua mente já está borbulhando das coisas que você tem se distraído e você não tem se concentrado naquilo que deveria se concentrar. Então, quando a gente olha, a primeira coisa que a gente precisa saber, hoje é o que eu quero que você pare, né? O Espírito Santo veio assim e falou assim, para, presta atenção aqui, como está a sua estrutura? Como está a sua mente? A estrutura, ela tá sóbria, ela tá boa, ela consegue absorver as coisas, ela tá conseguindo concentrar naquilo que tá fazendo. Porque a gente quer pegar muitas outras coisas sem estrutura. E o que vai acontecer se a minha estrutura não estiver boa e eu pegar outras coisas? O que me fez trazer esse tema foi uma reportagem que eu li de uma pessoa que construiu, colocou em cima da sua laje, da sua casa, construiu uma piscina, botou uma piscina. E a filha e os primos foram tomar banho de piscina. Tava muito calor. Só que aquela laje não aguentou. Ela não tinha estrutura para receber aquela piscina, aquela água, aquela pressão. E ela rompeu. Infelizmente, uma criança de 8 anos veio a óbito. O que eu quero dizer para você, o que eu quero chamar bem a atenção, é que se você não tem estrutura, você pode matar alguém. Você pode ferir alguém. Dependendo de como está a tua estrutura, pode ser um estado fatal para a pessoa que está próxima de você. Para aquele que você quis talvez carregar, mas você não tinha estrutura para carregar. Aquele que você quis aconselhar, mas você não tinha estrutura para aconselhar. Porque você não estava bem. Você não quis primeiro se cuidar, você quis ir cuidar do outro. E isso trouxe para você um prejuízo irreparável. Aquela mãe,
ela vai ter que lamentar o resto da vida dela a morte da filha. E o peso que vai vir na consciência dela, dos pais, né? De se sentir culpado porque não analisaram perfeitamente, corretamente a estrutura da casa antes de colocar aquela piscina. Então, eu e você, antes de pegar qualquer coisa, antes de construir qualquer coisa, temos que analisar a estrutura. Está bem localizada? Está construído na rocha, que está presa, está firme? Aí sim, quando você vai fazer uma obra, você precisa de uma estrutura, você tem que consultar quem? Pedreiro, né? Alguém que entenda do assunto. Então, antes de eu e você fazer qualquer coisa nessa vida, a gente tem que consultar a Deus. Nós temos que perguntar como anda a minha estrutura. Senhor, olha aí a raiz. Como tá minhas raízes, olha como que tá aí as minhas vigas, vê se eu tenho estrutura para pegar mais isso que está na minha frente, para ir para esse trabalho e não me corromper e continuar sendo um servo fiel ao Senhor. Vê se esse negócio eu posso entrar que não vai me corromper. Olha como tá a minha estrutura, Senhor. Senhor, eu posso aconselhar aquela pessoa, minha estrutura tá boa para aconselhar, ou eu tô. Se você tá, talvez, desanimada, sem esperança, irritada, como que você vai aconselhar alguém? O que você vai entregar para essa pessoa? O que você vai aconselhar ela? O que você vai motivar ela? O que você vai dar uma palavra de fé e de esperança? Ah, Verônica, eu consigo dar uma palavra de fé e esperança. É, mas ela vai ver na sua cara que você não crê naquilo que você está falando. Ela vai ver em você que você não está bem. Então, o melhor é falar agora no momento que precisa de ajuda sou eu. Quem precisa ser estruturado sou eu. Quem precisa de reparo sou eu. Então, por que não ser sincero com quem talvez está te pedindo ajuda e falar, não estou com estrutura. Deus falou que eu não estou preparado porque eu estou precisando de reparo. Eu que estou precisando desse reparo. Então, é analisar e consultar a Deus. A gente só pode pegar para nós, para, né, aquilo que Deus diz. Pode, você vai aguentar. Pode colocar mais esse pezinho aí na sua laje, porque não vai romper. Você está muito bem lapidado, estruturado para aguentar. Pode pegar mais esse emprego, pode para aquele outro, pode fazer uma faculdade, pode ter filhos, pode casar, você está bem estruturado. Você está preparado para isso. Você vai aguentar o que tiver que vir. Pode sim ir lá ajudar o outro, porque você está estruturado. Você está preparado para aquilo. Só que na correria, a gente quer pegar tudo que vem pela frente e ficamos sobrecarregados. Sobrecarga já diz que é aquilo que não era para você colocar, é a mais do que você suporta. Aí você tá pegando tanta coisa para si que você não tá com estrutura, que você tá rompendo. E a cada dia mais você tá se rompendo, você tá se acabando. Você tá morrendo aos poucos. E Jesus não quer. Mas eu tenho que fazer a obra, tá? Começa em você a obra. Começa por você. Talvez você já construiu tantas pessoas. Se constrói agora, junto, claro, com o Espírito Santo. Talvez você estava construindo uma casa, precisa de reparo. A sua casa de tempos em tempos não precisa de tinta, não precisa ver uma filtração, não precisa às vezes ajeitar algo. Ou às vezes você quer trocar algo de lugar, você quer mudar uma janela de lugar, você tem que fazer obra. E de tempos em tempos nós passamos pela reforma. Precisamos ser reestruturados, porque o Senhor às vezes quer colocar algo a mais, um peso a mais. Então ele quer que a gente firme mais a raiz para ficar mais firme. Talvez para dar mais fruto, a árvore vai ficar mais pesada. Ele mexe na raiz. Então, o que eu quero que eu e você venhamos aprender é que a gente não deve fazer nada que Deus não nos manda. Nada que Ele não fale que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, que a gente tem estrutura para fazer. Então, hoje, para um pouquinho, reflete como está a sua estrutura, ora ao Senhor, pergunta a Ele, questiona Ele, para que você não venha romper, se matar ou matar alguém com esse rompimento, mas que você venha estar firme, sabe? Firme no Senhor, fortalecido, sendo aquele que ouve e pratica
Talvez você estava falando para o Senhor isso, Senhor, eu estou tão sobrecarregada, eu estou tão cansada, estou tão fadigada. E o Senhor te trouxe até aqui, até esse vídeo. Aí você está ouvindo ensinamento, aí você vai fazer como o quê? O homem prudente ou imprudente? Você vai botar em prática ou não? Então, se está sobrecarregado, descansa, tira as cargas, entrega aquilo que você pegou a mais, devolve, pede ajuda ao Senhor, se reestrutura para depois voltar a carregar aquilo que aí sim você vai estar preparado para carregar. Então, não carregue nada a mais que você esteja estruturado para carregar. Que essa palavra tenha falado muito ao seu coração, que o Espírito Santo tenha ministrado no seu coração. Fica com Deus e tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.